Hoje a aula é sobre o Padre Cícero, o famoso Padim Padicisso. Eu vou contar sobre a história dele, mas eu não vou focar nessa parte, porque eu quero focar na parte das profecias e do misticismo em torno dele. Ele é uma figura com um histórico muito polêmico, amado por muitos e também foi no passado odiado por muitos também, perseguido por muitos também. E toda a história dele é cheia de reviravoltas e acusações, e é realmente algo muito complexo e que recentemente está se resolvendo toda essa confusão. Então, mesmo que eu queira falar sobre essa parte, dando os detalhes, eu não vou fazer isso bem. O processo de beatificação dele já está aberto, então as pendências para o Vaticano já foram resolvidas. Mas eu vou citar tudo que eu puder dessa parte também. O Padre Cícero nasceu em Crato em 1844 e foi ordenado em 1870. Então a história dele começa na segunda metade, na metade do século XIX e vai até 1930 e poucos, que é quando ele morre. Onde é que é Crato? No Ceará. No Ceará, isso. O Juazeiro do Norte, que é onde ele ficou mais famoso, é ali do lado. É exatamente a cidade ao lado. Era só o local onde tinha Juás, perto de Crato. Então tinha um vilarejo ali, com cerca de 50 casas, e só uma delas era feita de tijolo, o resto era tudo bem pobrezinha. E para contar essa parte eu vou ler um dos poemas que escreveram para o Padre Cícero, mas eu não vou ler inteiro, vou ler só uns trechos. Na antiga vila do Crato, província do Ceará, terra onde tudo é beleza e a todos fortuna dá, em o ano 44, das alegrias em meio, a 24 de março, meu padrinho ao mundo veio. Desde menino foi bom, obediente e estudioso, amante das orações e sempre terno e bondoso. Só gostava de oratório, de brinquedos inocentes e só falava em ser padre nos seus sonhos sorridentes. A certo tempo, porém, quando menos esperava, perdeu a vida seu pai, o ente que muito amava. Ainda menino, coitado, suportou tão grande dor, mas cheio de crença e fé, resistiu com muito valor. De tudo desiludido, supondo não mais poder prosseguir os seus estudos para sacerdote ser, resolveu vender os livros para cuidar de outra vida, visto a sua aspiração considerar já perdida. Mas uma noite seu pai lhe apareceu em sonho e disse: Os livros não venda. Ao que queres eu me oponho, pois sacerdote has de ser. Conforme teu bom desejo, estuda, meu filho, estuda para seres o que desejas. Animado pelo sonho tão claro como ele teve, afrontando sacrifícios, nos estudos se manteve. Então o Padre Cícero ele foi uma criança muito devota, muito piedosa. Tem até uma história que também virou um poema, mas eu não vou ler, de que quando ele tinha 3 anos de idade, uma criancinha pequena, ele tinha desaparecido. Todo mundo ficou procurando, cadê o Cícero, cadê o Cícero? E encontraram ele atrás de uma porta com um terço na mão rezando escondido. Com 3 anos estava rezando o terço. Daí acharam curiosa a cena, viram que ele tinha subido no móvel para pegar um texto que estava num oratório. E ele conseguiu, estava rezando sozinho. E daí desafiaram ele, então reza aí pra gente ver como é que é. Ele rezou tudo certinho, todo mundo bateu palmas e o pai disse, esse vai ser padre. Então depois que o pai dele morreu, ele chegou a se desiludir, pensar que não ia conseguir ser padre, mas em sonho o pai dele disse, vai ser padre sim. Ele se ordenou. Acho que tem aqui esse trecho. Com o sábio padre Rolim, padre puro qual um santo, a todos causando espanto. Já no ano de 65 seguiu para a fortaleza, onde entrou no seminário para cumprir com firmeza o seu único desejo, de sua alma o mais profundo, era ser sacerdote de Jesus Cristo no mundo. Foi a 30 de novembro, mas no ano de 70, que meu padrinho ordenou-se. Desse dia ele acalenta bem doce recordação, visto ser o grande dia que sua alma sorridente todo o passado revia. Portanto, ele é ordenado há já 52 anos. Isso foi em 1922. E só tem tido na vida martírios e desenganos. O poema foi escrito em 1922. Então, ele foi ordenado há 153 anos. Depois de ser ordenado, ele foi convocado pelo bispo a ir até aquela região dos Juás para rezar para o povo de lá que não tinha padre, só tinha uma capelinha. Ele foi lá para rezar a Missa do Galo em 1871 e ao dormir ele teve um sonho. E esse sonho mudou
a história de toda a região. Uma descrição que eu encontrei diz assim: no sonho, encontravam-se na mesma sala em que ele dormia os 12 apóstolos e Jesus Cristo, que com o peito em chamas reproduzia a imagem da última ceia, quando de repente abre-se a porta e ingressam homens e mulheres esqueléticos, pálidos, queimados pelo sol, castigados, trajando apenas farrapos e segurando crianças que estavam sujas e desnudas. Jesus, dirigindo-se primeiro ao sem número de miseráveis, promete-os que fariam um último esforço para libertar o mundo de tanta iniquidade e sofrimento. Era preciso que a humanidade demonstrasse seu arrependimento sincero, do contrário os céus mandariam um supremo castigo, seria o dia do juízo final. Então, apontando para a caravana de famintos, Jesus se dirigiu ao jovem padre: e você, Cícero, tome conta dessa gente. Em outro relato também diz assim, que a frase de Jesus diz assim: tentei agora um supremo esforço de minha misericórdia, devoção universal que traz o nome do meu coração. E se o mundo desdenhar este novo oceano do meu amor, eu destruirei o mundo. Você, Cícero, está vendo aquela gente? Toma conta deste pobre povo e fique aqui cuidando de sua salvação. Então o Padre Cícero entendeu que aquele sonho era uma mensagem mística de que ele tinha que ficar ali naquele lugar, cuidando daquelas pessoas ali daquela região do Juazeiro. Então ele se empenhou em voltar lá, e o resto da história só vai fazer sentido depois que eu contar a história dessa outra personagem aqui, que é a Maria de Araújo. Lá naquela região onde o Padre Cícero estava indo celebrar a missa, tinha também uma mulher muito piedosa, a Maria de Araújo, que depois ficou conhecida como a Beata do Juazeiro. Desde os 8 anos de idade, a Maria de Araújo, ela via e conversava com o anjo da guarda dela e brincava com o menino Jesus. Em 86, o Padre Cícero já estava sabendo dessas histórias da Beata, foi lá falar com o bispo sobre a Maria de Araújo. Disse que ela tinha passado por um fenômeno místico, que ela tinha sentido dor física e prazer espiritual, um êxtase, né? E daí surgiu uma cruz de sangue no peito dela. Daí o bispo falou: calma, vamos lá, prudência, vamos com calma analisar isso, as coisas não são sempre como a gente pensa, né? Então, em 89, durante uma missa do Padre Cícero, a hóstia se transformou em sangue na boca da Maria de Araújo. E o fenômeno se repetiu mais vezes nos dias seguintes. E ela, quando acontecia aquilo, ela ficava assustada, assim, o Padre Cícero ia lá ver o que era, ajudava a limpar o sangue que escorria, levava uns paninhos, limpava e depois guardava os paninhos. E a história começou a chamar-lhe a atenção. O Padre Cícero pediu para um padre que estava lá ir falar com o bispo. O Monsenhor Francisco Rodrigues Monteiro. Então o Monsenhor Monteiro tinha a missão de ir lá avisar o bispo sobre o que estava acontecendo. O Monsenhor foi lá conversar com o bispo, falou de vários assuntos, não tocou nesse. Voltou para o Juazeiro, quer dizer, voltou ali para a região, antes de ir para o Juazeiro, juntou uma multidão, falou: vamos rezar uma missa agora lá no Juazeiro. Foi com a multidão, centenas, milhares de pessoas, e ao terminar ali a missa, ele foi até os paninhos ensanguentados que tinha limpado a boca da Beata, levantou e disse: o sangue de Jesus Cristo se derramou de novo em Juazeiro. Daí aquela história se espalhou, foi parar na imprensa, começou a atrair um monte de gente, e o bispo ficou sabendo da história pela imprensa, e não por um padre, e não pelo Padre Cícero. E daí o bispo não gostou disso. Uma coisa interessante é que, bom, surgiu toda uma polêmica a partir desse milagre, e o Monsenhor Monteiro, em certo momento que ele estava defendendo o milagre, ele disse: se eu algum dia negar o que eu vi, que se seguem os meus olhos. Posteriormente, sob pressão, ele nega o milagre e morre cego. Então o bispo era o Dom Joaquim José Vieira, da Diocese de Fortaleza. Ele pediu satisfação para o Padre Cícero. O Padre Cícero demorou, desde o início do fenômeno até o final, ele demorou 2 meses ali para responder, explicando o caso. E daí quando ele respondeu, ele disse: então, senhor bispo, eu fico até com vergonha de tudo isso.
Então o bispo pediu satisfação. 2 meses depois veio a resposta do padre Cícero, dizendo: então, senhor bispo, fico até sem jeito de dizer isso, mas eu tentei mandar alguém para falar com o senhor, não consegui, e agora eu não estou conseguindo administrar essa situação, estou tentando abafar, mas está chegando muita gente, está se convertendo muita gente, eu não estou conseguindo lidar com isso. Então o bispo começou a tentar controlar a situação. Ele ordenou que a Maria de Araújo fosse para outra cidade, mas disse assim: mas eu não vou te punir, Maria de Araújo, em caso de desobediência. E ela não foi, ela ficou ali. A família dela estava ali, a família do padre Cícero também estava ali, estava todo mundo ali, morando ali. Então o bispo começou a dizer: então esse caso é falso, está tendo desobediência aqui, o caso é falso. E o padre Cícero explicou depois: não, ela não saiu porque ela estava muito doente e ela estava precisando de um diretor espiritual para as batalhas que ela tem contra o demônio. Então eu estava lá, ela precisava de mim. E nessa época que estava dando essa primeira parte da confusão, ainda surgiram chagas no corpo da Maria de Araújo. Então, durante essa situação toda, o padre Cícero ouviu uma voz misteriosa, enquanto ele estava meditando, dizendo assim: é chegado o fim dos tempos. A minha igreja vai entrar em provas e cruéis perseguições. Meu rebanho ficará reduzido, mas vou derramar o sangue do meu coração para salvar o gênero humano. Quando o padre Cícero, ainda nessa época, estava recebendo a Maria de Araújo em confissão, ela disse para ele que, em uma visão mística, ela viu que o imperador Dom Pedro II seria desterrado para países longínquos, enquanto a religião era perseguida pelos republicanos, os novos donos do poder no Brasil, antes de acontecer. Então, assim, estava acontecendo vários fenômenos místicos ali naquela região. E estava surgindo ao mesmo tempo outras pessoas negando, dizendo: mas como que vai acontecer um milagre lá em Juazeiro? Como é que Jesus vai sair lá da Europa para ir para o Juazeiro do Norte para fazer esse tipo de coisa? Né? Vai fazer milagre justo lá, com aquela mulher tão pobre, simples, inocente, assim, bruta mesmo, né? E aqui está ela, não sei se dá para ver, acho que talvez aqui dá para ver, é mais um desenho, né? Mas o que eles diziam da época, que uma mulher negra, feia, pobre, como é que vai acontecer um misticismo com ela, assim? Então, realmente tinha um preconceito ali impedindo que ela fosse vista com bons olhos. E até tinha gente dizendo: mas essa mulher, quando acontece um milagre na boca dela, ela abre de um jeito tão grotesco, sem piedade, ela põe a língua para fora. Então a gente imagina, uma mulher pobre devia... essa daí. Então uma mulher pobre, assim, devia... não sei, devia estar faltando dente na boca. Então não era uma cena bonita, não era uma cena piedosa. E muitas pessoas ficavam com certa repulsa ali. E ainda começaram a ter umas discussões teológicas. Não, mas é herético dizer que o sangue de Jesus derramou de novo, ele só derramou uma vez. Não podemos dizer que o sangue de Jesus derramou mais de uma vez. Santo Tomás de Aquino disse isso, ou Santo Tomás de Aquino disse aquilo. Então até uma pessoa estava observando ali a Maria de Araújo rezar e escorreu o sangue do crucifixo dela. Daí alguém desafiou: eu quero que a senhora reze para que aconteça o mesmo no meu crucifixo. E ela rezou e aconteceu o mesmo no crucifixo dessa pessoa. E então, assim, as pessoas: nossa, essa mulher é santa, mística, incrível, uma grande santa. E ela sempre assim, muito assustada com a situação, ela não gostava de toda essa repercussão, ficava constrangida. Ela dizia: não é por causa minha que está acontecendo, é por causa do padre Cícero. O padre Cícero é um enviado dos céus para o bom encaminhamento das almas antes do juízo final, ela dizia. Então, em 1981, foi instalada uma comissão para investigar esse milagre. Então, em 1881, foi instalada a comissão para investigar esse milagre. Os encarregados testemunharam, os encarregados pelo bispo, eram os 2 melhores padres ali da região para fazer esse tipo de investigação. Eram os mais eruditos, mais bem preparados para investigar se era um milagre verdadeiro ou não. E eles foram lá e testemunharam 3 vezes seguidas a transformação da hóstia em sangue. E na última dessas transformações, a hóstia se transformou em carne viva.
também fizeram testes, também perceberam que acontecia sem o Padre Cícero. A Maria de Araújo é levada para outro lugar, e lá no outro lugar bem longe acontecia um milagre. Então não tinha nada a ver com o Padre Cícero, assim. E os testemunhos do bispo testemunharam isso, e ainda testemunharam, anotaram outros, acho que 27 milagres que estavam acontecendo ali. E eles também testemunharam que hóstias com sangue apareciam miraculosamente nas mãos da Beata Maria de Araújo. E eles iam lá e comungavam. E mais iam surgindo a pedido deles. Então, assim, era algo incontestável. E daí, em novembro de 891, a comissão do bispo chegou à conclusão de que não havia explicação natural para os fatos ocorridos e que seria um milagre. O livro Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão descreve assim: depois de um longo mês de trabalho, a comissão deu a investigação por encerrada. A vasta papelada entregue pela dupla de comissários ao bispo incluía a íntegra de 23 depoimentos, o relato de 5 verificações da transformação da hóstia em sangue e a autenticação de 2 verificações dos estigmas de Maria de Araújo. Além dos atestados assinados pelos peritos médicos, o apêndice da documentação listava uma eloquente coleção de nada menos de 27 graças obtidas por populares, atribuídas à intercessão do precioso sangue. Conclusão do inquérito. Em abono da verdade, sou obrigado a declarar aqui, querendo cumprir o juramento que prestei de ser fiel à missão que me foi confiada, que todo aquele que bem estudar o espírito de Maria de Araújo, como procuramos fazê-lo, excluirá toda a ideia de artimanha e de embuste nessas comunhões miraculosas ensanguentadas. O bispo, Dom Joaquim José Vieira, não aceitou o resultado. E em abril de 1892, nomeou uma nova comissão para investigar o caso. Outros 2 padres. E mandou recolher os panos ensanguentados. Então, aqueles 2 novos padres do bispo chegaram até a Maria de Araújo, levaram a comunhão e disseram para ela o seguinte: nós queremos observar agora todos os detalhes para ver se não tem nenhum embuste. Vai tirar o véu, a gente vai colocar a Eucaristia na tua boca, você vai ficar com a boca aberta, não vai fechar. Então, eles colocaram ali a Eucaristia e por cerca de 15 minutos ficaram observando. E nada aconteceu. Eles falaram: agora fecha, mas não engole. Ela ficou com a boca fechada por mais 2 minutos e nada aconteceu. Não teve milagre. 3 vezes fizeram esse teste. Nada aconteceu nas 3 vezes. Eles: tá aqui o embuste. Como é que tu explica isso, Maria de Araújo? Daí ela falou: é que os padres da comissão não estão em estado de graça. E daí os padres não gostaram e puniram ela com palmatória. Então, em 3 dias, a comissão já tinha o resultado. Era um embuste. Entregaram para o bispo e o bispo aceitou. Então, o bispo suspendeu as ordens do Padre Cícero. Antes ainda de suspender as ordens do Padre Cícero, aconteceu mais uma treta ali na região. Os paninhos ensanguentados que tinham sido entregues ao bispo tinham sido guardados no sacrário e sumiram. Alguém violou o sacrário. Então o bispo falou: se não foi o próprio Padre Cícero, foi alguém influenciado pelo Padre Cícero. Então, o Padre Cícero está suspenso das ordens. Então, o Padre Cícero, que já estava sofrendo muito com aquela situação, porque ele sempre tentou abafar aquilo ali, ele nunca quis chamar atenção, sempre quis obedecer ao bispo ali, está fazendo tudo certinho, ele obedeceu. Não vou mais rezar aqui os sacramentos enquanto o bispo não permitir. E ele começou a pregar da janela de casa, começou a pregar assim da porta de casa, e juntava multidões na casa dele. A declaração do bispo não adiantou. As multidões continuavam indo. E como ele já não podia administrar os sacramentos, não podia administrar o batismo, não podia administrar mais nada, as pessoas começaram a convidar o Padre Cícero para ser o padrinho dos filhos dela. O bispo chegou a proibir que dessem o nome de Cícero para as crianças lá.
né? Então, assim, mas, bom, para ser padrinho, pode, né? Então, ele virou padrinho de milhares de pessoas daquela época, porque ele não podia administrar o sacramento, mas ele podia ser padrinho. Então, meu padrinho, Padre Cícero. Como era uma multidão de afilhados do Padre Cícero, essa expressão até hoje é usada para falar dele. Então, assim, a Juazeiro do Norte começou a se transformar por causa do Padre Cícero. Quando ele chegou lá era 50 casinhas, agora já estava do tamanho de Crato. E depois passou de Crato. E hoje em dia tem até aeroporto. Então, assim... Hã? Acho que é a maior cidade do sul do Ceará. Pois é. E em abril de 894, com base na última conclusão do bispo, o Santo Ofício condenou aquele milagre. E pediu punições aos envolvidos. E o Padre Cícero falou para o bispo, não, mas já não teve caso da igreja que foi revertido, que estava errado e tal, eu quero recorrer ao Papa. Então, assim, obviamente o bispo não gostou, mas em 897 o Padre Cícero recebeu uma carta do Vaticano dizendo para ele deixar Juazeiro sob pena de excomunhão. Se ele obedecesse, ele poderia o caso poderia chegar até o Papa. Então o Padre Cícero, ok, eu vou deixar Juazeiro, eu vou me despedir das pessoas e vou esperar a oportunidade de conversar com o Papa. Ele se mudou para Salgueiro, Pernambuco. Digamos a distância daqui até Canela, de Porto Alegre a Canela. Só que quando ele chegou em Pernambuco surgiram rumores de que ele estava confabulando com Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. Só que assim começou aquelas mentiras começaram a se espalhar, aqueles rumores de que o Padre Cícero estava fazendo uma rebelião junto com o Antônio Conselheiro. E depois descobriram que na verdade ele estava desarmando algumas pessoas ali e pouco depois acabou a Guerra de Canudos. Então ele deve ter até ajudado na paz de Canudos. E em 1898 o Padre Cícero foi para Roma. 23 de abril ele se apresentou pela primeira vez no Palácio do Santo Ofício. E em agosto daquele ano foi decretada a decisão. Eles analisaram o caso e decretaram a decisão de que, ok, o Padre Cícero está perdoado. O texto diz assim. Começa com uma parte burocrática. Deve-se estar pelo que foi decidido nos decretos de quarta-feira, 4 de abril de 894 e quarta-feira, 10 de fevereiro de 897. Depois continua assim. Com prévia sujeição formal, simples e absoluta aos decretos antecedentes do Santo Ofício e com retratação e detestação dos fatos e palavras que nos mesmos decretos são condenados, proscritos e proibidos, implorando perdão das desobediências, resistências, tergiverações e pretextos, blá 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 blá, acerca dos fatos de Juazeiro e outros tais. Seja absolvido o reverendo senhor Cícero das censuras em que de algum modo tenha incorrido. Ele foi absolvido. Está expressamente claro. Repetindo, seja absolvido o reverendo senhor Cícero das censuras em que de algum modo tenha incorrido. E seja despedido com grave advertência e com proibição de falar ou escrever sobre as coisas do Juazeiro e outras semelhantes. Ou seja, não podia falar daquele caso lá, mas estava absolvido. Então, assim, ainda fala no ponto 2, que o reverendo Cícero não seja mais admitido à pregação da palavra de Deus, a ouvir confissões e a direção das almas, sem especial licença do Santo Ofício, e, se possível, vá para outra diocese. Então, o Padre Cícero, já liberado para celebrar a missa, celebrou a missa em Roma. E ainda teve uma audiência com o Papa, recebeu a bênção do Papa e foi embora. Leão XIII. Ele levou a absolvição para o Brasil, muito feliz, agradecendo a Deus. E chegou até o bispo e avisou, vai vir uma carta do Vaticano aqui dizendo que eu estou absolvido. Então, agradeço ao bispo, estou voltando lá para o Juazeiro. O bispo depois recebeu aquela carta com o texto que eu falei. Lembra daquela burocracia inicial? Ele olhou para aquela burocracia e falou, isso aqui está falando que manteve a condenação. Então ele interpretou o texto como as condenações do Padre Cícero são mantidas. E o Padre Cícero ficou ali apavorado, tentou entrar em contato de novo com Roma. Não, peraí, manda aqui uma explicação melhor aqui. Né?
Mas, então, em 899, o bispo ordenou que o Padre Cícero deixasse Juazeiro de novo, sob pena de excomunhão, porque ele estava indo demais para Juazeiro para visitar a mãe doente. Mas, até pela comoção popular, assim, pelo estado de saúde do Padre Cícero, parecia até que o Padre Cícero podia morrer a qualquer momento, o bispo permitiu que ele voltasse para Juazeiro em 1904. Então, assim, já eram longos anos de toda essa polêmica e todo esse sofrimento do Padre Cícero. Eu não vou resolver essa situação porque tem duas histórias paralelas. Uma é a interpretação do bispo, outra é a interpretação do Padre Cícero. Então, ele estava proibido de celebrar em Juazeiro, mas ele ia celebrar em outros lugares, e ia uma multidão com ele junto, e depois voltava. Então, assim, tinha todos aqueles peregrinos e romeiros que iam até o Padre Cícero, e ele começou a juntar muito dinheiro de esmolas que as pessoas davam para o Padre Cícero. Ele fez muitas ações de caridade, muitas obras de piedade, fez um orfanato, restaurou a igreja, mas sempre perseguido, sempre se metendo em confusão, até, em certo momento, armaram de levar até ele o Lampião. Disseram assim para o Lampião: Padre Cícero, escreveram uma carta dizendo: Padre Cícero, quer que tu venha aqui e tal, e assinado Padre Cícero. O Padre Cícero não tinha mandado aquela carta, e o Lampião foi. Daí, quando o Padre Cícero estava fazendo as coisas dele, chega o Lampião. E o Lampião diz: senhor Padre Cícero, o senhor me chamou? E o Padre Cícero: não, mas já que tu está aqui, te corrige. Não pode fazer essas coisas mais, não mata mais. Para de fazer essas coisas. Daí o que conta a história é que o Lampião ainda se ajoelhou diante do Padre Cícero, falou: eu obedeço se eu virar capitão. Daí o Padre Cícero virou para a pessoa que tinha armado aquela cena e disse: tá contigo, resolve isso. Daí a pessoa escreveu num papel assim: declarado Lampião capitão, assinado eu. Ele entregou para o Lampião acreditou, aceitou, foi festejado, todo mundo: capitão Lampião, e ele foi embora. Não era verdadeiro o documento, mas a situação foi resolvida. Então, assim, a gente vê como o Padre Cícero estava envolvido em todos aqueles grandes cenários daquela época, Canudos, o Cangaço, e a história da região mudou por causa dele. Como ele estava suspenso das ordens, aquela situação ambígua, é suspenso, não é suspenso, em 1911 ele se filiou ao Partido Republicano Conservador. E Juazeiro do Norte se emancipou, virou uma cidade, já estava tão grande que virou uma cidade e precisava ter um prefeito. Então tinha algumas figuras ali um pouco polêmicas na época querendo ser o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte. Uma figura que estava querendo ser prefeito de Juazeiro do Norte também era padre, só que era um padre muito polêmico. E o Padre Cícero pensando: nossa, essa cidade só existe por minha causa. Tudo aqui gira em torno de mim, né? Mas se uma pessoa assim vira o primeiro prefeito, vai dar problema para mim, vão me acusar. Então eu vou ser o prefeito. E ele foi o prefeito. Ele se candidatou e foi o primeiro prefeito da cidade. Então a primeira coisa que ele fez foi pacificar o conflito que tinha entre os coronéis da época. Mas ele estava ganhando um certo poder político e isso deu problema também. Em 1914 estava ali uma polêmica forte, estavam acusando ele de ter montado um arsenal para fazer a revolução. Então o governador destituiu o Padre Cícero da prefeitura e mandou 1000 homens para atacar Juazeiro e prender ou decapitar o Padre Cícero. Alguns documentos dizem que era prender, mas as pessoas da época dizem: não, ele está falando que é decapitar. Então estão mandando 1000 homens para arrancar a cabeça do Padre Cícero. E agora? Até estavam enviando um canhão. Estavam enviando um canhão para atacar Juazeiro do Norte. E o Padre Cícero escreveu ali uma carta pedindo ajuda ajuda federal. Não conseguiu. Então ele falou para a população: pessoal, vamos então se armar com o que a gente tiver e vamos rezar que Nossa Senhora das Dores vai nos proteger. Então eles cavaram uns buracos improvisados, ficaram assim escondidos nos buracos, se armaram com colher, panela, facão, alguns tinham armas mesmo, e ficaram rezando.
quando vieram ali a tropa atacar o Juazeiro do Norte, eles foram pegos de surpresa pela população que estava escondida e o Juazeiro do Norte venceu. E pelo que eu encontrei de documento, não sei se está certo, ninguém do Juazeiro do Norte morreu e foram 82 baixas entre mortos e feridos das tropas do governador. Então, assim, e ainda, assim, para aumentar a vitória, ainda um outro fenômeno, antes da vitória, quando estavam indo ali para atacar o Juazeiro do Norte com aquele canhão, foram testar o canhão, então apontaram ali para o Juazeiro, deram o primeiro tiro, explodiu a parte de baixo ali, o canhão virou de cabeça para baixo e apontou para eles. Eles, o que está acontecendo aqui? Sim, exatamente. Então, quando eles chegaram lá, começaram a dar os tiros de canhão ali, o pessoal do Juazeiro viu, peraí, esse canhão não está acertando nada. Começaram a fazer piada e venceram a batalha. Depois que venceram a batalha, ainda foram até Fortaleza e depuseram o governador. Então, assim, o Padre Cícero, além de tudo, era um herói de guerra. E ele foi eleito vice-governador naquele mesmo ano, 1914, no governo do general Benjamin Liberato Barroso. Então, em 1915, foi fundada a Diocese de Crato e foi nomeado Dom Quintino como primeiro bispo. Dom Quintino, ele era alguém que não ia muito com a cara ali do Padre Cícero, mas, bom, agora era outra diocese a que ele estava subordinado. Em 1916, ele fundou o Orfanato Jesus Maria José. E naquele mesmo ano, 2 meses depois, o Santo Ofício decretou a excomunhão do Padre Cícero. Porque ele estava fazendo muita confusão. E só que o bispo Dom Quintino, que até então ele não gostava muito do Padre Cícero, ele ficou com pena do Padre Cícero. E ele dizia, não, eu não tenho coragem de contar para o Padre Cícero essa excomunhão. Então, ele escondeu a carta do Padre Cícero e começou a pedir para o Santo Ofício, veja, o Padre Cícero tá doente, vai morrer de desgosto com essa notícia. Anulem essa excomunhão, por favor, ainda nem falei para ele. E ele tem problema cardíaco, né? Vocês vão entender. Então, a excomunhão do Padre Cícero foi revertida em uma suspensão da ordem em 1921, sem que ele sem ficasse sabendo disso. Morreu sem saber que tinha sido excomungado e anulado a excomunhão. Em 1926, ele estava suspenso de ordem, foi eleito deputado federal. Mas não chegou a assumir o cargo, também deu confusão. E ele morreu em 1934, ainda suspenso de ordem. E, recentemente, o bispo Dom Panico, ele formou uma comissão e deu entrada em 2006 na Congregação para a Doutrina da Fé, no processo de reabilitação do Padre Cícero, que até então estava suspenso de ordem. Então, a reabilitação e a recuperação dessa suspensão. Em outubro de 2015, o Papa Francisco enviou uma carta com a reconciliação da Igreja Católica com a herança espiritual do Padre Cícero. Então, o Padre Cícero estava reconciliado com a Igreja Católica em 2015. Então, a reconciliação significa que qualquer oposição ao Padre Cícero estava apagada. Em 24 de junho de 2022, a Congregação para a Causa dos Santos autorizou o início do processo de beatificação do Padre Cícero. Então, assim, foi mais de um século de batalha espiritual pelo Padre Cícero. Agora, o que ele dizia de tão importante, o que ele fazia de tão importante, além das obras de caridade, para atiçar tanto o demônio, né? Então, agora vem a história que está nesse livro aqui. Que, por curiosidade, estava num sebo ao lado da minha casa, alguém que foi me visitar, olhou assim, vou dar esse livro de presente para ele. Daí eu, pegando esse livro, olhei, nossa, é exatamente o que eu estou estudando sobre as profecias. Então, o Padre Cícero tinha profecias que se encaixam perfeitamente com aquelas que eu tenho estudado e apresentado aqui no Centro São Miguel. Providência. Então, esse livro foi... ele, na verdade, ele é uma versão transcrita de manuscritos de uma senhorinha que, quando era criança, conviveu com o Padre Cícero e depois de senhora de idade já, ela resolveu escrever as memórias dela.
a dona Conceição. Ela chegou no orfanato do Padre Cícero aos 9 anos de idade em 1922. E ela ouvia ele do lado de dentro da casa. E quando mais velha, então ela fez uma promessa. E a promessa dela era, se for atendida, eu vou escrever tudo aquilo que eu sei do Padre Cícero, e as profecias dele principalmente. A promessa foi atendida, e ela escreveu centenas de documentos assim, com as lembranças dela. Só que eu não sei se ela tinha, eu não sei porquê. Ela repete muitas vezes as mesmas histórias, mas às vezes ela adiciona uma coisinha a mais, outras vezes alguma coisinha a menos. Então assim, esse livro conta muitas vezes as mesmas histórias. E às vezes faltam uns pedaços, então é meio que um quebra-cabeça. Então eu montei uma linha do tempo, reorganizando tudo que estava aqui de uma forma caótica, confusa, e é o que eu vou contar para vocês. Bem, o centro podia editar o livro. Pois é, podia reorganizar isso, né? Porque quem fez essa versão editorial do livro, essa pessoa só passou a limpo. Só transformou em livro. E até dá pra ver que eu nem devia estar entendendo muito bem o que estava acontecendo. Porque o Padre Cícero muitas e muitas vezes condenou o comunismo. Tratou como a pior coisa que existia. E a pessoa que dizia aquilo que o Padre Cícero falava contra o comunismo se aplica hoje ao capitalismo. Porque fala da exploração, da escravidão. Então, na verdade, está falando do capitalismo. Então, puxa, forçação aqui. Então, essa senhorinha que escreveu, ela era uma órfã? Era uma das órfãs do orfanato do Padre Cícero, exatamente. Exatamente. E ela conta que ela ouvia tudo com os olhos arregalados, e o Padre Cícero continuava falando, não se importava assim. Então, ele não deixava de falar as coisas mais difíceis quando ela estava por perto. Então ela se sente à vontade de falar. Então ela ia escrevendo, conforme ela ia se lembrando. E outros comentários ela ia fazendo da época dele. Então algumas coisas ela colocava entre aspas do Padre Cícero, outras coisas ela colocava assim, então diziam isso do Padre Cícero, outras coisas ela dizia, e na Bíblia também tem isso que é parecido com aquilo que o Padre Cícero dizia. Então tem vários comentários dela também. E ela comenta também sobre a vida dele, que várias pessoas que dormiam na casa do Padre Cícero testemunhavam que ele não dormia à noite, que ele ficava até as 4 horas da madrugada rezando. E que ele pregava contra o samba, que estava surgindo naquela época, que era o baile, né? Escutar um samba era o baile, mas baile com rodinha de samba. Ele falava muito, muito mesmo contra os amaziados e os amancebados. Contra as pessoas que vivem com outras sem serem casadas e com aqueles que têm relações com mulheres que não são esposa, que já são casados. E ele disse que ele viu que essas pessoas no inferno eram viradas em animais. Então ele tinha visões místicas que mostravam essas coisas para ele. E a pedagogia para o Nordeste é isso. Então essa pessoa ela perde a semelhança que tem com Deus no inferno. A semelhança de Deus não vai, porque ele vira uns bichos brutos, vira uns animais. Vira serpente, vira aranha, vira isso, vira aquilo, vira bode. Ele falava muito contra o espiritismo, que nas palavras dele foi inventado por Lúcifer, que é o maior feiticeiro, e o espiritismo é o maior feitiço do mundo. Ele falava contra os feiticeiros, que ele disse que invocavam um demônio. Também aqui conta que o Padre Cícero viu longos fenômenos místicos da Maria de Araújo, que ela ficava horas e horas e horas com os fenômenos místicos dela. Ele dizia que os comunistas são da lei do anticristo, que a reza deles é feitiço, e eles só invocam demônios e condenados do inferno, que também são espíritos maus que Jesus entregou a Satanás. Então, assim, ele misturava tudo. Ele falava, não, comunismo, espiritismo, feitiçaria, isso tudo, na verdade, é a mesma coisa. E, assim, olhando, a princípio, parece que é um comentário muito inocente, assim, ele não entendia direito das coisas, mas aqui a gente está estudando que, o Gabriel aqui deu a aula falando que por trás da ciência moderna está a macumba, então, e também a gente já teve aula aqui falando da cabala ao progressismo, né, do Henrique, e mostrando como até nas origens do comunismo tem ali todo aquele misticismo, toda aquela bruxaria. Então, o Padre Cícero, a princípio, podia estar confundindo as coisas, mas não, ele estava falando exatamente da essência disso, é tudo a mesma coisa, tudo tem uma raiz comum. E o Padre Cícero ele não era um homem burro, ele era um homem muito erudito.
quando ele pregava para pessoas simples, analfabetas, pobres. E então ele falava coisas assim: quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, quem mentiu não mente mais, não minta mais. Ele estava pregando ali os 10 mandamentos, de uma forma que o povo entendia. Mas quando ele mandava uma carta para o bispo, ele escrevia de uma forma muito doce, muito bem escrita. E quando ele mandava a carta para o Vaticano, ele mandava em latim. Ele foi professor de latim. O Padre Cícero ensinava muitos poemas belíssimos para as pessoas. Então, assim, o Padre Cícero era um homem muito culto. E até ele teve problema no seminário, não quiseram ordenar ele a princípio, porque estavam vendo que ele estava lendo livros de ciências ocultas. Ele deu uma polêmica. E ele discutia muito também, porque às vezes tinham questões sobre teologia, e daí tinha uma visão que era majoritária e outra que era minoritária, e às vezes ele ia para uma minoritária. Não era heresia, mas era uma visão minoritária. Inclusive ele teve uma discussão no seminário, porque estavam dizendo que se a Eucaristia virasse carne, sangue e tal, não era carne e sangue de Jesus, era alguma outra carne e outro sangue, porque não poderia acontecer de novo aquilo que já aconteceu uma vez. E o padre disse: não, pode acontecer sim. Curiosamente, depois de ordenado, o mesmo milagre aconteceu. Aconteceu diante de alguém que defendia que era o sangue de Cristo. Então o Padre Cícero, ele era um homem de boa formação, e ele dizia essas coisas com ciência de causa. E a gente pode perceber isso pelas palavras que ele dizia de vez em quando, porque ele vinculava o espiritismo, as ciências ocultas, ao magnetismo, que é uma expressão dos livros de ocultismo antigos, daquela época. Hoje em dia eles não usam mais essa expressão. O magnetismo também era chamado de mesmerismo, e era o magnetismo animal. Era uma espécie de forma de fazer os objetos se moverem através de magnetismo animal, não mineral. Então ele falava que era o magnetismo que estava nos ares, que estava fazendo aquelas bruxarias. E ele usava umas expressões interessantes. Ele dizia: o primeiro mundo de Noé acabou rápido, mas Deus agora quer que acabe devagar para que as pessoas se convertam em tempo. Então ele fala assim: o mundo de Noé era um, agora é outro mundo. É uma expressão interessante. E ele dizia que quando acabar o mundo, não significa que vai acabar a Terra. O mundo não é a Terra, o mundo são as pessoas. Então era uma concepção antiga de mundo. Hoje em dia a gente pensa o mundo quanto entrelaçamento do tempo e espaço, cosmos, universo, planeta. Ele dizia o seguinte: Jesus Cristo já quis acabar o mundo, mas Nossa Senhora, com pena de nós, pediu que ele não fizesse aquilo. E Jesus disse: então minha mãe, tome conta. E ela tirou 3 punhados de areia e disse: eis aí as crescências. As crescências, uma expressão nordestina seria o crescimento espiritual. Eu entendo que seja isso, mas não tenho muita certeza. E ele dizia que foi Deus que mandou ele fazer aquele orfanato. Então, assim, tudo que ele ia dizendo, ele ia colocando algo de místico ali junto. Por que 3? Não sei. Não sei. Não fala o que é? Não. Até tem um poema que fala disso, mas eu acho que não resolve a questão. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que eu posso deixar para ler esses poemas no final, porque vai encerrar de uma forma mais bonitinha. Mas tem um caso muito interessante que eu preciso contar para vocês, que também é um caso de misticismo do Padre Cícero, que está relatado aqui no número 50. Sim, é importante lembrar que, como isso aqui são memórias de décadas depois, a partir da tradição oral, certamente tem muita coisa imprecisa e incorreta. Até porque tem vezes que ela conta a mesma história com um detalhe diferente aqui e outro detalhe diferente ali. Por exemplo, o Padre Cícero pedia para rezar 2 vezes por dia o terço. Em outro momento ela diz: o Padre Cícero pedia para rezar 3 vezes por dia o terço. Então, assim, dá para ver que tem imprecisões. Mas são relatos muito importantes, que ainda assim são muito valiosos, né? Aqui no 50 diz: Madrinha mocinha me contou, a beata Joana Tertuliana de Jesus, que quando ele chegou em Juazeiro, começou a fazer uns sermãos muito pesados contra os defeitos do povo daquele tempo. Um dia ele estava em casa e ela ouviu bater na porta. Ela, neste tempo, era quem abria a porta para o povo. Olhou pela janela, viu um homem com uma bacia na mão e um facão colino. Ela chamou um alfange. É uma expressão antiga de espada. Ela entrou para dentro e disse:
meu padrinho Cícero, aí tem um homem com uma bacia e um facão, perguntando pelo senhor, ele vem lhe matar, eu não abro a porta não. Meu padrinho disse, vá abrir a porta para o homem, Joana. Eu comecei a chorar e ele disse, havia, Joana, abra a porta para o homem. Eu fui chorando e tremendo, abri a porta, ele entrou e disse zangado, cadê o padre? Eu disse, ele está ali. E entrei correndo para a cozinha, me ajoelhei com as outras e fui rezar na maior aflição. Ouvi o tinido da bacia e do facão. Eu me levantei, saí correndo, fui olhar e vi o homem no chão, a bacia para um lado e o facão para o outro lado. Levantei as vistas e não vi meu padrinho Cícero. Voltei para a cozinha e disse, pronto, o homem está morto aqui dentro da nossa casa. O que é que nós fazemos? Daí um pedaço, eu ouvi um gemido e vim olhar. O homem se levantou, apanhou o facão e a bacia, saiu gemendo e dizendo, ai meu Deus, que padre velho de força! E o povo dizia, o que foi, meu senhor, o que ele fez? E ele calado foi embora. Eu voltei e vi meu padrinho Cícero de joelhos, e as fitas de sangue que saíam da imagem, todas por cima dele. As fitas de sangue, aquelas. Eu voltei e ele saiu sorrindo. E eu disse, aonde o senhor estava ainda agora, que eu lhe procurei e não vi? Ele respondeu, menina, eu estava debaixo das chagas de Jesus Cristo. Quando vocês se virem aperreados com o inimigo, se tiverem fé, rezem a alma de Cristo, que Deus lhe encobre das vistas do inimigo. É impressionante, né? Tem uma outra história muito interessante, que é o número 58. Mas essa história aqui é muito longa. Não, essa daqui é curta. É o seguinte. Uma velha da Serra de São Pedro me contou que meu padrinho Cícero já morava em Juazeiro e foi chamado para ir confessar uma moça na Serra de São Pedro. A casa era de gente muito pobrezinha, que até as paredes da casa eram esburacadas, e tinha um quarto na casa da frente à sala de visita onde estava doente. Meu padrinho Cícero chegou, amarrou os animais e se aproximou do quarto da moça. Botaram um tamborete para o sacristão sentar e ele ficou avistando a moça se confessando. Então o padre estava confessando a mulher, tinha um outro longe, o sacristão assistindo. Quando ela começou a dizer os pecados, o sacristão viu caindo da boca dela umas cobras no chão. E se virando em cima, e naqueles meio veio uma cobra bem grossa que brotou um palmo de cabeça para fora da boca da moça. E meu padrinho Cícero perguntou a ela, ainda tem algum pecado? Ela respondeu, não, senhor. E nesta hora a cobra entrou para dentro da moça e o padrinho Cícero absolveu a moça. As cobras que estavam no chão, viradas em cima, se levantaram, subiram na moça, entrando-lhe a boca novamente, e meu padrinho Cícero saiu e se montou em seu cavalo e foi embora, junto com seu sacristão. E no caminho o sacristão disse, meu padrinho Cícero, o senhor viu aquilo? Meu padrinho Cícero disse, aquilo o quê? Quando o senhor começou a confessar aquela moça, começou a sair cobras da boca dela, caindo no chão e se virando em cima. Depois veio uma cobra grossa, que ainda botou um palmo de fora. Então o senhor disse, ainda tem algum pecado? E ela disse, não, senhor. A cobra entrou para dentro da moça e eu ouvi o ronco na barriga dela. O senhor absolveu e as outras cobras que estavam no chão se levantaram, subiram na moça novamente e entraram em sua boca. Então meu padrinho Cícero disse, Virgem Nossa Senhora, vamos voltar para trás que eu vou confessar a moça novamente, que nunca me aconteceu uma coisa desta. E botaram os cavalos em toda a carreira e quando foram chegando o povo perguntou, o que foi que aconteceu? Meu padrinho Cícero, nada foi, é eu que vou confessar a moça novamente. E disseram, ela já morreu. Meu padrinho Cícero ficou em pé no terreiro pensando e montou-se e voltou calado. Quando já ia lá longe, disse ao sacristão, tá vendo, meu filho? Tudo isso aconteceu a quem nega os pecados. Num instante morreu. No outro dia, a moça amanheceu fedendo que os homens, para poder enterrar ela, precisaram beber muita cachaça, senão não aguentavam a caatinga. É, sim. Bom, o Padre Cícero também teve várias visões misteriosas. Aqui
Tem um que é o 41. Eu vou ver se é curtinha para contar para vocês, porque eu ainda nem entrei nas profecias, né? É curtinha. Ele disse: um dia eu estava rezando e avistei uma claridade. Levantei as vistas e não vi telha, só vi a claridade. E Jesus Cristo ao lado da Santíssima Trindade. Eu fiquei olhando e vi o diabo que foi chegando com um monte de papel na mão. E disse: tá aqui, Jesus, o que eu ganhei do teu povo. Jesus Cristo se levantou, bateu no peito e disse: aqueles que tu enganaste com a tua firma, eu te entrego. Mas aqueles que tu enganaste com a minha firma, eu não te entrego. Porque tenho muitos cantinhos e boto eles em um deles. Curioso, eu não entendi essa também. E o Padre Cícero também não devia entender, porque ele contava essas histórias. E tem várias, assim. Mas, agora, eu vou direto para as profecias. Ele dizia: em breve tempo, antes do dia final, o mundo vai ser conflagrado por uma grande guerra. E isto acontecerá depois de 1930. Guerra que consumirá 3 partes da humanidade. Teve uma grande guerra, Segunda Guerra Mundial, que matou 3% da população. Ele dizia 3 partes da humanidade. Não sei se é para ser 3/10, 3/100, né? Mas parece que se cumpriu. Ele dizia: na Espanha será proclamada a República. Aconteceu em 1931, durou até 39. Ele dizia: morrerão 2 papas e um será assassinado pelos próprios cardeais e ressuscitará depois. Bom, pode ser simbólico, pode ser que a formação tenha se perdido, pode ser que tenha sido a morte do João Paulo I e o nome dele volta em João Paulo II. Pode ser tentativa de morte do João Paulo II que não morreu. Só que ele diz que é pelos cardeais, e a gente não tem nenhuma evidência disso, a não ser teorias da conspiração que não são assunto. Ele dizia: a Inglaterra será quase toda submetida por grandes temporais e terremotos. Os terremotos ou temporais nas costas da Itália destruirão muitas ilhas e cidades. Roma será danificada por uma grande catástrofe. Lisboa será arrasada por um incêndio acompanhado de um temporal. A Rússia continuará com sua perseguição religiosa. Quando ouvirem os padres falando que um planeta vai passar na frente do Sol muito forte, quem tiver dinheiro estoque alimento, que o arroxo é do 2º ano em diante. Ele diz que o mundo começará a acabar aos poucos, de pedaço em pedaço. Não é a Terra, não, é o povo. De 1970 em diante, começarão os sinais do fim do mundo. E isso aparece mais de uma vez. Então, realmente deve ser de 70 em diante mesmo. Ele realmente deve ter dito isso. Ele dizia: a Serra do Araripe desaba 4 léguas em quadro e se afunda com 3 grandes estouros. Eu fiquei pensando nisso, 7 léguas em quadro, será que é léguas quadradas? Mas me disseram, pessoas de lá, que em quadro é o perímetro. Ele dizia: no fim do mundo vem um castigo dado por Deus. Uns bichos grandes chamados gafanhotos comendo os braços e as pernas das mulheres nuas, que elas não podem sair na rua com esses bichos. Ele dizia que isso ia ser castigo pelas más modas das mulheres, que as mulheres estão mostrando demais o corpo e iam vir esses gafanhotos para morder elas. Não tem quem dê vencimento aos gafanhotos, que vêm do mato. Então, assim, é muito gafanhoto, não tem como matar. É castigo do céu. Esses gafanhotos roem as pernas delas, que tiram os pedaços da carne no dente, que o sangue fica correndo. Só andam nas ruas os homens, mas mulher não pode sair. Só se vestir uma roupa bem comprida, arrastando no chão. Tudo bom? Então ele dizia também, claro, isso aí pode ser simbólico, né? Não é necessariamente literal, mas pode ser realmente, sei lá, alguma peste que ele viu na forma de um gafanhoto, mas que vai tacar a pele das pessoas de outra forma. Padre Cícero disse que no fim do mundo o diabo, por meio do magnetismo, faz aparecer anjos nos ares, faz aparecer nas casas e nos matos Jesus Cristo nas vistas de vocês. Ele dizia que o ar está cheio de magnetismo e isso está formando muita doença feia e atraindo de Deus todos os castigos, inundação, raios, corisco e tempestades
por muitos desses magnetismos dos demônios atraídos pelos invocadores de espírito, que eles são os causadores desses espíritos maus vir à Terra. É os demônios e os condenados, que eles também são espíritos maus. Então ele dizia que os espíritos dos condenados também eram esses espíritos maus, além dos demônios. Então existe uma discussão teológica, né, se apenas são evocados os demônios ou se espíritos dos condenados também são. Padre afirmava, os espíritos condenados também são esses que estão aprontando por aí. Essa menção, eu peguei o bonde andando, mas enfim, essa menção do eletromagnetismo também é interessante, porque no século, tinha uma escritora católica do século passado, americana, a Solange Hertz. Engraçado que o nome dela fosse Hertz, mas enfim. E ela tinha essa opinião de que havia um simbolismo diabólico no eletromagnetismo. E que enfim. Sim. Sim. Pois é, ele falava só magnetismo, e também tem uma certa ambiguidade também, porque magnetismo na época era um termo que existia muito nos livros de ocultismo, que era o magnetismo animal. Que é o mesmo mesmerismo, né? Mas enfim. O espiritismo, pelo menos quando Allan Kardec codificou ele, eles falavam do fluido magnético, que era através do qual os espíritos agiam, etc. Então. Para manifestar os fenômenos de materialização dos espíritos, um tal de fluido magnético. Magnético como figura de linguagem, não porque tem a ver com um ímã. Sim. Mas o magnetismo animal, né? Não mineral. Sim. Então ele dizia, quem vai primeiro brigar com os comunistas é a igreja, é as nações cristãs e civilizadas. Eles vêm de Rússia, os comunistas, e se reúnem com os comunistas do Brasil e começa a guerra consumidora. A guerra consumidora é a última. Quando o comunismo governar a terra, o governo toma tudo que é dos homens, à custa de guerras e impostos. Não guardem dinheiro. Quando os comunistas ganharem e vier uma guerra medonha no mundo inteiro, quem sair de Juazeiro vai se arrepender, porque o governo vai proibir os carros de entrarem na cidade de volta. Muitos vão ir a pé para Juazeiro, como batalhão. Quando por fora não tiver o que comer, venha aqui que tem. Quando por fora não houver paz, venha aqui que tem. Só o Ceará é que não assinará a lei dos comunistas. Neste tempo, a família cristã irá à missa e nas calçadas terá homens e mulheres nus, que vêm a família e saem atrás jogando coisas e rindo das famílias. Se o pai vai dar parte deles, o capitão diz, se não quiser ver, fecha os olhos. Os comunistas prometerão aos pobres, se vocês nos ajudarem, nós tomamos as terras dos ricos e damos para vocês trabalharem sem pagar renda. Não aceitem, isso é contra a lei de Deus. Ricos arrendem suas terras barato. Está muito caro para o pobre pagar. Se vocês não arrendarem barato, vocês vão ficar sem as terras, porque os comunistas tomam. Os comunistas, quando chegarem no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é sair de porta em porta, dando dinheiro ao povo pobre para se fazer de bom, para os enganar, para eles votarem com eles. E se eles ganharem, vai haver uma guerra maior do mundo, porque eles querem tomar o que é do povo rico, e daí por diante todas as rendas da terra é do governo comunista e ninguém tem mais nada, que eles tomam à custa de um terrível imposto. Os comunistas, quando eles chegarem nas cidades e aqui em Juazeiro, eles prometem aos pobres, se votarem neles, que eles tomam as terras dos ricos e dão a eles para trabalhar grátis, sem pagar renda, dizendo que Deus fez a terra foi para todos trabalhar grátis, que Deus não vendeu as terras. O povo se engana e vota, e eles ganham, e se revoltam contra os ricos e tomam tudo que lhes pertence. Todos ficarão iguais. Daí tinha um menininho muito maltrapilho ali. Iguais a esse menino aqui. Os comunistas inventam essas coisas para deixar todos pobres, para não poder se levantar contra eles, porque não tendo com que, como é que brigam? Então, deixar todo mundo pobre para ninguém brigar com os comunistas. Se os comunistas ganharem, eles dão os empregos bons aos que eram ricos para adular, e pegam os pobres e botam para a roça trabalhar a pulso, rodeados de soldados levando chibata no lombo, para eles sustentarem todos os empregados com os legumes que os pobres trabalharem. Os pobres se revoltarão contra os ricos e os poderosos primeiro matarão os pobres e depois se esconderão nas cavernas. E se nesses tempos
o padre Cícero fosse bispo, ele dizia: se eu fosse bispo nesses tempos, eu pediria para o Papa por terras, arrendaria barato, colocaria os pobres para trabalhar e rezar, e os defenderia dos enganos dos comunistas. Os comunistas chegarão em Juazeiro e colocarão dinheiro no chão, nos pés das portas, para enganar o povo, mas ninguém deve pegar esse dinheiro que é enfeitiçado. Eles dão presentes primeiro às mulheres para agradá-las e fazê-las votar com a tal lei deles. Ninguém queira a lei deles, que é contra a santa lei de Deus. Ninguém queira assinar a tal lei. Eles agradam o povo do Ceará para poder pegar vocês. Vão trabalhar, meus amiguinhos, para vocês se servirem com o que Deus lhes dê do seu trabalho, e não andem atrás de nada dos outros, que por causa de besteira vocês perdem a alma, que é a maior riqueza que nós ganhamos, que é o céu, que é para sempre. Ele dizia, quando o governo comunista ganhar, ele dizia muito essa expressão, ele dizia, eles ganham, meus amiguinhos, o comunismo triunfa, porque os homens seguem mais ao diabo do que a Deus. E eles, quando veem que não vencem os homens, eles anulam o dinheiro que dali por diante só corre vale, para deixar os homens pobres e poder obrigar o povo a assinar a tal lei comunista, da besta fera, que é a lei de Lúcifer dos infernos. Nesse tempo não vai ter ferreiro que chegue para fazer correntes para acorrentar os doidos, que os homens ricos endoidecerão ao perder suas riquezas. Há perigo em tempo de eleição, porque o povo não sabe quais são os católicos. Quando se ganha, é que se sabe quem é quem, pelo jeito de governar. E até os padres têm medo de descobrir quem é comunista, com medo de ser morto. Ele dizia, eu é que não ia guardar um segredo desses, se ele soubesse que um candidato é comunista. Nem que eu morresse, mas eu dizia, porque não adianta ficar vivo no meio deles, que vai ser judiado. Dali em diante, só compra e vende quem receber o selo da besta fera. Aparecerão falsos profetas prometendo tudo o que é bom, mas quando os homens quiserem ser mais sabidos do que Deus, Deus muda os tempos, para eles não acertarem mais com nada. Deus troca os planetas para aqui e para colar, e a vida que tem é mangar deles. E ele dizia isso dando risada. Essa parte de trocar o tempo para confundir as pessoas, né? Ele dizia essa parte dando risada. Virão como castigo, inundação, terríveis chuvas de pedra, peste, guerras, terremotos, fome. O comunismo vai invadir o Brasil e vai ter peste e fome no sertão, e peste e guerra fora do sertão. Ou seja, no sertão não vai ter guerra. É isso que ele estava dizendo. Que o comunismo vai dominar o Brasil e vai ter guerra fora do sertão. Poucos anos depois que o padre Cícero morreu, teve as aparições de Simbres. Pouco tempo depois. Que disseram as mesmas coisas. Disseram que o comunismo ia dominar o Brasil, ia derramar sangue, mas não ia chegar no interior. É a mesma coisa, o padre Cícero já tinha dito antes. Então, ele diz que a guerra não chegará ao sertão do Ceará porque a Mãe de Deus não consente. A guerra que chegará no sertão é a dos mártires. Vai ser um único episódio. Quando os comunistas vierem quebrar a imagem de Nossa Senhora das Dores, neste dia morrerá muita gente. O sangue vai cobrir o casco de um cavalo. Não conseguirão quebrar a imagem porque sai muita gente de todo canto. Pessoas que estavam escondidas da lei dos comunistas vão para o Juazeiro, que triunfa com muita gente. Os comunistas neste tempo já estarão em menor número, porque já terão muito morrido pelos outros cantos. O povo vai brigar para defender sua pátria. Tendo muito cristão, os comunistas não vencem. Depois deste martírio, em 24 horas a guerra acaba no Brasil. Aí é que chega o tempo em que as águas do rio se desencantam para lavar o sangue dos romeiros. Já tinha algumas profecias antigas do Frei Vidal da Penha, de que ia ter um grande alagamento, o sertão ia virar mar, etc. Então muita gente perguntava para ele sobre isso e ele dizia, vai ser depois desse martírio. Só vai se salvar da peste quem rezar 3 vezes ao dia. Um rosário de manhã, outro à noite e o anjo do Senhor ao meio-dia. Da peste só se defende quem rezar... tem gente que dizia... Tem um trecho que fala que que tinha que rezar 3 rosários por dia, mas vários outros diziam que era 2. Então eu acredito que seja 2. Mas rosário que é terço, né? Ele dizia, Deus vai castigar as grandes cidades e grandes capitais por causa das ciências do diabo, estudadas por gente ruim e por ricos. As grandes cidades e as grandes capitais serão destruídas, bombardeadas, incendiadas e transformadas em cinza e em pó. Ele falava de uma guerra consumidora.
que começa pelas nações civilizadas e cristãs, atinge até as nações bárbaras. A guerra continua e o povo mata o rei da Rússia. Eles lá conservam o corpo dele embalsamado 3 dias, para ser visitado pelos amigos, e com 3 dias o espírito de Satanás, Lúcifer, entra no corpo dele e ele ressuscita com o espírito do diabo. Daí lembra um trecho do livro do Apocalipse que fala que a besta, que é o anticristo, é atingida por uma espada e cai, uma das suas cabeças é ferida de morte, mas é restaurada. E depois que volta todo mundo louva, quem é como a besta? O rei da Rússia? O rei da Rússia. Qual é a data dessa profecia? Pois então, não tem, é tudo muito bagunçado, mas dá para entender que é do período em que ele estava falando da partir da janela da casa. Então, e como ela ouvia muitas dessas histórias, ela não estava dos primeiros romeiros, provavelmente é 1920, para um pouco antes, para depois, assim. Então já é posterior à Revolução Russa propriamente dita. Não tinha mais rei na Rússia. Sim. O rei propriamente não tinha, então é uma coisa ambígua se ele está falando do czar. Sim, não, mas é uma expressão. Você não poderia estar falando mesmo de Lenin, que foi embalsamado foi embalsamado pelos comunistas e mantido. Até hoje está lá em exposição. Pois é. Só que ele fala que é 3 dias. Então não pode ser Lenin, que já está a década. Mas eu pensei em Lenin também. É verdade, faz sentido sim. Então, mas ele fala que depois levanta, né? Depois que o demônio entrar no corpo do homem, e aí que tá, olha só a expressão. Depois que o demônio entrar no corpo do homem que fundou a lei comunista, ele diz que é Jesus Cristo, que foi novamente reencarnado, dizendo que não existe o dia do juízo, nem inferno, nem purgatório, que só existe céu e terra, e que ele vai viver para sempre. E é o anticristo. E ele vem como um sacerdote. Só diz isso uma vez, então eu acho estranha essa expressão, vem como sacerdote. E ele diz, ela anotou aqui, ele diz que seu sinal é o encarnado ou o vermelho. Será que não poderia ser, já imaginando muito, mas o falso Papa? Que o falso Papa é outro personagem, né? Ele e o anticristo são 2 personagens. Então, mas o rei da Rússia que morre, 3 dias é ressuscitado com o espírito do demônio, e ele mesmo, quando ressuscita com o espírito do demônio, vem como um sacerdote agora. Não, pois então, não, ela diz que o anticristo vem como um sacerdote. E que esse aqui é o anticristo, então eu liguei os pontos, é isso. Isso quer dizer que eu acho que ele vai reunir o poder religioso, o Pode poder ser. político e o religioso. É verdade, sim, é verdade. Faz sentido. Ele vem como sacerdote porque ele vai acabar com as religiões e vai concentrar nele o poder de sacerdote. Então, assim, outra parte interessante que ela anotou aqui o Padre Cício dizia que o Sagrado Coração de Jesus vai aparecer em Juazeiro. Deus sairá da hóstia do sacrário. O padre vai se assustar, mas Jesus Cristo vai dizer, celebre a missa. Depois, descerá do altar e rezará as Ave-Marias da missa e vai pregar por 40 dias e 40 noites. Todos vão querer ir para o Juazeiro por causa disso. Depois será a ressurreição dos que viram o milagre de Juazeiro. Então, daí ele fala também de um episódio aqui, que eu até mal encaixei, porque seria depois do que vem na sequência, mas eu já vou dizer. Então vem o arrebatamento, só que quando ele fala arrebatamento não é no sentido protestante, que as pessoas vão vivas. Quando ele fala arrebatamento, dá para entender que é morrer e ir para o céu. Não sei se é a expressão do Padre Cícero ou se é a expressão da mulher que escreveu. Então ele diz assim, veio o arrebatamento em que passa uma friezinha, um friozinho, por debaixo das portas e morrem todos os convertidos, todos os católicos, morrem sem sofrer dor. E neste dia Deus arrebata a sua igreja para o céu. Morrerão sem sofrer um só cabelo de sua cabeça. Esses permanecerão com Jesus no céu por 3 anos e meio. Então, assim, nesse momento, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ordem é essa, eu não errei a ordem. Então vem uma terrível perseguição feita pelo anticristo, depois que os primeiros são levados. Vem uma terrível perseguição feita pelo anticristo. Satanás bombardeia as grandes cidades e as grandes capitais do mundo, a fim de destruir os homens ricos que acreditam em Deus. O diabo fará grandes prodígios, ressuscitará mortos, curará cegos e aleijados e até animais. Todos os reis
presidentes e nações da terra se maravilharão com ele. Deus vai conceder a ele governar por 3 anos e meio. Na terra rebentará a guerra civil ou consumidora, que chegará ao ponto em que 7 mulheres andarão à busca de um varão, porque não terá mais homem. Ainda fica gente na terra que pertence a Deus. Vão ficar para brigar com o povo do anticristo. Então tem aquele primeiro arrebatamento, na expressão dele, em que morrem os primeiros inocentes, os primeiros cristãos justos, mas ficam outros para enfrentar o anticristo. O demônio reunirá, depois de 3 anos e meio de governo, um exército tão grande quanto nunca houve nem haverá mais depois, para ir destruir Jerusalém. Dá para entender que é Roma, né, Jerusalém? Mas nessa hora, Jesus Cristo desce de sua glória, assentado sobre as nuvens do céu, com todos os anjos e santos ao lado, e todo olho verá, e todos se lastimarão, tremendo de medo. Jesus jogará um raio de fogo neste mundo da geração de Noé, raio tão grande quanto jamais houve. Cairão todos os prédios, monumentos, ilhas, serras e montanhas, choverá fogo do céu e tudo queimará. Cairão as estrelas do céu e a terra afundará nos mares. A terra ficará coberta de água do mesmo jeito que Deus a fez. O arcanjo vai clamar o povo à ressurreição. Os mortos ressuscitarão, saindo de dentro das águas, para serem julgados por Jesus, suspensos no ar. Que assim venha a sentença do último dia, dia do juízo de Deus. O mundo se transformará em uma grande bola de vidro, coberta de flores, para os anjos e os santos passear do céu para a terra. No fim do mundo, agora voltando um pouco na história, no fim do mundo Deus mata os pequenos primeiro e depois os poderosos. Primeiro vem a briga da igreja contra os comunistas, a guerra de Deus contra o diabo. Depois Jesus vem à terra, ressuscita os mortos, prega por 40 dias e 40 noites, arrebata o povo e castiga os ímpios sozinho. É uma recapitulação. Dele ele fala também sobre um episódio que é: o sol vai se escurecer às 9 horas do dia. Ele volta para trás e sobe uma nuvem negra e escurece. Sobe essa nuvem negra e cobre todo o céu. Dali por diante a lua e as estrelas não darão claridade, só o sol, mas o sol vai se escurecendo, né? Quando você ver o sol escurecendo, feche suas portas e as escore com um pedaço de pau grosso. Se algumas mulheres ou homens se aperrear para sair para fora, deixe ir embora, senão eles viram bicho dentro de casa e sangram vocês e bebem o sangue de vocês. Se vocês tiverem na casa buracos nas paredes, tapem bem tapado, que o fedor dos amancebados do lado de fora embebeda vocês dentro de casa e mata as crianças dentro de casa. Mandem fazer sacho de ferro do jeito de um cavador, com ponta para furar eles, que eles perseguem os casados. Está falando dos amancebados do lado de fora. Perseguem os casados e sobem em cima das casas, destelham, puram para dentro da sua casa e matam vocês. Tendo um sacho, vocês furam eles e eles puram embora gritando. E vocês ficam livres. Mas lembra muitas profecias dos 3 dias de trevas. Que falam que as pessoas lá de fora vão querer entrar lá de dentro. Então fechem as portas, fechem as janelas, que o sol... E exatamente os 3 dias de trevas. Acho engraçado as pessoas dentro de casa querendo sair, mas já sair se não viram um bicho dentro. Sim, porque agora eu vou contar o que vai acontecer com as pessoas. Os amancebados correrão para os infernos, montados pelos demônios, bem antes do sol limpar, o que só vai limpar 3 dias depois. Então possessos. Processo. Então é por isso que não pode ficar dentro da sua casa. Exatamente. Os amaziados e amancebados, nas 3 noites de escuro, viram bichos brutos, com cara de gente. E correm pelo meio das ruas, rinchando como animal, virados em cavalos e jumentos e bestas e jumentas. É uma zoada tão grande na rua que parecem 10 latas batendo, por causa dos gritos dos homens e das mulheres, brigando uns com os outros, se mordendo, as fêmeas nos dentes dos machos. Os diabos dos infernos vêm e montam neles e levam para o inferno. Depois disto vem uma seca tão grande que não fica folha verde nos paus. As cacimbas e cacimbão tudo seca, que mal dá para os donos beber, e o povo fecha as portas das casas com medo de ficar sem água para beber. Os sertanejos atacam as cidades, que se rende ao batalhão, e tomam a pulso o que comer. Os pobres que se acharem nesse tempo morrendo de fome e sede
se rende um batalhão, toma a pulso, rouba e come e entra nas casas a pulso e bebe água. Essa é uma frase difícil de entender e ela repete dessa mesma forma várias vezes. Então assim, eu tenho dificuldade de entender. E eu acho até que ela junta alguns trechos que não devem ser a mesma coisa. Porque fala de um período de sol escuro em que tem seca. E fala dos 3 dias de trevas que é para ficar ali dentro de casa. Então não parece ser a mesma coisa. Então eu acho que o que ela quer dizer é o seguinte. Que primeiro o sol se escurece e fica um tempo mais escuro que vem um período de seca. Depois se apaga completamente por 3 dias. E daí faz sentido. E a Marie-Julie Jahenny fala também de um período em que o sol vai ficar avermelhado. O céu vai ficar avermelhado. Não preto, mas que já é o começo dos 3 dias de trevas, dias antes. Então, parece ser isso. Duas coisas, né? Um dos sinais dos dias de trevas é o frio. Sim. O sol escurecendo, vai ficar frio, menos luz, né? Pois é. Radiação. É. Outra coisa também, as pessoas nas ruas seria uma possessão demoníaca coletiva. Sim. Massa. Exatamente. Então, ela diz... Só que aquelas passeatas gays são uma possessão. É a mesma coisa. Coletiva. Sim. E fala aqui que com 3 dias... Sim, e fala que são 3 anos e 6 meses de secas e espantosas misérias. 3 anos e 6 meses de seca. Então isso parece ser... bom, ou depois dos 3 dias de trevas, pode realmente continuar ali um período de seca, né? Porque a terra tá limpa, né? Mas pode ser isso mesmo também. Ou pode ser antes, durante o período do anticristo, o período de 3 anos de seca. Durante o período do anticristo, antes dos 3 dias de trevas. E diz que depois das 3 noites de escuro, de 4 pés só fica cadeira, banco e mesa. Os bichos vão ter morrido. Pelo menos naquela região, né? Então dá para entender que realmente vai ser um período de seca, fome, depois dos 3 dias de trevas. Haverá um período de sol escuro com seca, ela disse muitas vezes, o Padre Cícero disse muitas vezes. E o Padre Cícero deu muitas dicas de agricultura e de alimentação para quando chegasse esse tempo. Dizia, plantem mandioca, plantem a mandioca, acho que é manipeba preta, e que tem um veneno, então tem que cuidar. Ele diz como tirar o veneno da manipeba preta para poder comer, fazer farinha, que a farinha dura 3 anos, então você planta mandioca. Que no sul não vai adiantar a mandioca, porque no sul vai mofar. Mas no Nordeste vai ter mandioca, então... A gente vai morrer. Ele dizia assim, eu faço muito açude. Ele ensina a fazer açude, tantos metros aqui, isso, aquilo. E ele fala que durante essa seca são 3 anos e 6 meses que vão ter que viver de mandioca e de açude. E depois vem um período de grande abundância. E o povo deseja que o mundo não se acabe nunca mais. O que dá a entender que então... assim, vai continuar a ter vida, comida, isso, aquilo, depois disso. Mas em outra ocasião ele falou também da terra ficar cheia como se fosse água e parece uma bola de cristal que os anjos vêm e tal. Então assim, tem 2 formas de interpretar. Uma é que depois disso aí vem a ressurreição geral, e outra é não, depois segue e depois de um tempo ainda vem a ressurreição geral. É o que me parece ser o fim do mundo mesmo. Cristo volta, julgamento, estabelece o paraíso. Só que o fim do mundo aqui não é o fim da terra, porque continua a terra. Não, mas eu digo... E continua comendo. Cristo volta, continua comendo mandioca. Que a parousia né, é o fim do mundo que a gente conhece. Só que tem várias discussões aí. Mundo, não sei, fim do mundo. Então, seria outro mundo. Mas um mundo em que a gente continua vivendo, morrendo, comendo. Mas tudo vai ser destruído e reconstruído por Deus. Foi o que eu entendi. Sim. Que a cronologia está confusa aí. É como se fosse um novo dilúvio e depois continua. Mas realmente, assim, a cronologia é confusa. Tem uma aparição de Jesus, certamente tu conhece, de um garoto em Ruanda, esqueci o nome dele. Ele Bagiza, eu acho, uma coisa assim. Ele pergunta quando é que ele ia voltar, parece que era isso. Aí descreve a situação, né, que o sol estaria muito ativo, muito calor, muita seca em muitas partes e muita enchente em outros lugares. E muita pobreza. E aí ele viria, uma nuvem branca, pegaria as pessoas que ficassem sem luz pelo fogo da terra. E a terra ia ser toda destruída pelo fogo. Mas isso num tempo futuro indeterminado, a gente não sabe agora. Sim. Então ele dizia para já deixarem tudo preparado ali, como forma de caridade para os seus netos. Ele dizia. Deixe tudo preparado, não é para agora, é para os seus netos. Isso, mais ou menos, 1900... por volta da década de
120. Assim, para antes, para depois, né? Que ele morreu, 34, né? É antes. Então, por aí, 120. Na hora. Que morreram. Ele falou que. Essa senhorinha que escreveu já morreu. Já. Ele diz assim. Que a terra vai ficar deserta e inabitada, sem ter quase homem, porque quase todos os homens possuem concubinas, mulheres perdidas. Nesses 3 dias não fica nenhum na terra, desses homens e mulheres que vivem nesta vida. E em 1924, as meninas do orfanato, elas estavam assustadas com essas profecias do fim do mundo, do Padre Cícero, e ele dizia para elas ficarem tranquilas, que não chega para elas, chega para os netos de vocês. Ele diz isso para as meninas, crianças de menos de 10 anos, em 1924. É para nós, porque somos nossos avós. Exatamente, são nossos avós. Mas se os homens não se converterem a Deus, Deus abreviará os tempos. Deus? Abreviará os tempos, pode ser até antes, ele dizia. Se eles não se converterem. Ele dizia assim, não, pode ser antes ainda. Ele dizia, ainda pode ser antes. Porque tem aquela coisa, se aqueles tempos não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Pois é, só que nesse sentido é positivo abreviar, vamos abreviar. Sim. Então eu acho que assim, pode ser, o grande castigo começa em tal momento, ele pode abreviar para antes do começo. Durante, ele ainda pode abreviar para diminuir. Sim. Eu acho que são 2 abreviares diferentes. Um é na expectativa e o outro é durante. Mas agora as profecias terminam aqui e eu vou terminar lendo então um poema que fala sobre isso também. E é muito interessante porque esses poemas nordestinos são muito bonitos, né? Ele dizia assim... Tem umas rimas. Assim. Então, assim, um resumo da vida e das profecias do Padre Cícero. Eu não vou ler o poema inteiro, vou ler alguns trechos, algumas estrofes. Disse meu padrinho Cícero, quando eu cheguei aqui em Juazeiro, dormi aí em uma casa velha, vi o coração de Jesus me entregando um grande povo. Disse, tu estás vendo este povo, pois eu vou te entregar. Disse Deus a padrinho Cícero, eu vou o mundo acabar, que não aguento mais, que os pecados estão demais. Se não tomares conta deles, eu vou tudo exterminar. Padrinho Cícero, ouvindo isto, teve pena de nós. Prometeu a Jesus Cristo a se interessar por nós, então ele enfrentou tudo e libertou a todos nós. Dizia meu padrinho Cícero, o nome do derradeiro Papa é Pedro como o primeiro, para ninguém se enganar, e quando sair o anticristo, o mundo vai se acabar. Também quando ele sair, e como cobra voraz, o pessoal que existir, nenhum se aproveita mais, por causa da corrupção virá tudo Satanás. E ele oferece vantagem para poder iludir, ai de quem disso souber, há tempo para se sair, porque caindo em seu laço todos irão ter fim. Breve ele conquistará, o anticristo, a todo o nosso país, pregando sua doutrina com a sua lei infeliz, para ver se assim persegue Deus, que é nosso reto juiz. Prefiram antes morrer do que lhe obedecer, porque quem sofrer por Deus, eu devo esclarecer que é bem-aventurado no momento em que morrer. Pedimos a Deus eterno que nos faça fortificados pelo sangue de Jesus, que por nós foi derramado, e pela Virgem Maria, a mãe do Verbo encarnado. Quando o demônio ferver com a sua perversidade, Deus envia mensageiro, lá da santa eternidade, mandado por Jesus Cristo combater esta maldade. Terão poder de fechar todos os fossos do abismo, para poder castigar o povo do paganismo, que conservam o nosso mundo cheio de magnetismo. E também profetizou sobre a volta de Enoque e Elias, mas eu não encontrei um texto comprido sobre isso. Mas eu acho que essa poesia está falando disso. Eu tive falado que o Papa se chamaria Pedro. A profecia do Malaquias, aquela que do último seria Petrus Romanos. Sim. Romanos 112. Sim. Então não é só Pedro. Não, seria o Pedro Romano. Aqui uma outra também tem um trecho assim. Se der uma guerra tão grande por causa dos comunistas, que a Rússia declara guerra contra o povo de Jesus Cristo, é desta vez que o povo dá fim ao anticristo, e ele ressuscitará, com o espírito do diabo. Será quando o anticristo, junto com seus enviados, vão receber castigos por seus horrendos pecados. Nesse tempo, o anticristo, o povo matará ele. O espírito do diabo entra no corpo dele, e Deus vem arrebentar seu povo e entrega o mundo a ele.
e ele fica governando, não quer que ele fale em Jesus, dizendo: Jesus sou eu, que não existe o inferno nem o purgatório, e não há dia de juízo, enganando as criaturas. Deus se irrita com ele, porque obriga as criaturas a sua lei assinar. Com hipnotismo de fogo, ele vai os esquentar para fazer seguir a ele. E Jesus desce do céu com todo o seu reinado, os santos padres que vêm ajudar a Jesus a julgar, na presença de todos os santos, é que Jesus vai julgar. Se ouve um som de trombetas de cima do paraíso e diz: levantai-vos mortos, agora neste improviso será a voz do arcanjo chamando o povo ao juízo. No pé do santo cruzeiro, a cruz que o Senhor morreu, se abre o livro da vida, Jesus Cristo vai chamando aquelas almas escolhidas e botando à sua direita e condenando as perdidas. Os que estiverem em pecados horrorosos e diferentes, recebam ali a sentença, saem logo de sua frente, parecendo uns bodes pretos, porém com cara de gente. Então, assim, tem muitos poemas sobre as profecias do Padre Cícero. E contando sobre toda a vida dele, né? Até sobre o bom relacionamento que ele tinha com o bispo antes da confusão. E quem é que escreve esses poemas? Isso aqui é tudo tradição oral, ela não anotou o nome de ninguém. Ah. Não tem nome de nenhum sim, é tipo aquela coisa de literatura de cordel. Até porque tem algumas frases aqui que não rimam, então já deve ter se perdido alguma coisa. Como ela lembrava ou como ela ia perguntando para as pessoas na hora de escrever. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, com as poesias do Padre Cícero, que ainda hoje são tradição lá no Juazeiro do Norte. Quem for lá, ou quem quiser procurar no YouTube mesmo, vai ver como existe toda uma cultura enorme em torno do Padre Cícero, com multidões de romeiros ainda hoje, tradições que todos os meses ainda se vestem de preto em luto pelo Padre Cícero. Tem uma estátua de 100 anos depois, quase. E tem relatos de milagres? Além daqueles da época. Não, tem muita gente que diz: o Padre Cícero sempre atende meus pedidos, sempre tem isso. Sim. Né? Agora, causa de milagre na Santa Sé, eu não sei se tem. Mas como abrir no processo de beatificação, deve ter, né? Pois é. Deve ter enviado já. Mas eu não fui atrás disso, não. Mas, assim, milagre atribuído ao Padre Cícero, chutou uma moita lá e sai muito. Né? Todo mundo deve ter alguma história. E até, assim, existe toda uma tradição de chegar num lugar: quem ficar nessa pedra aqui, quem conseguir ficar sozinho nessa pedra aqui, significa que vai conseguir voltar ano que vem para Juazeiro. Eu tentava assim: eu não consegui, não vai voltar. Então, assim, tem muita brincadeira. Sim. Surgiu toda uma cultura lá. E a gente vê o Padre Cícero como o fundador de toda aquela cultura do Ceará. Porque mudou tudo por causa dele. E ele profetizou contra o comunismo. Ele até em um certo momento, eu não anotei aqui, mas ele falou também dos padres que iriam ser tentados pelo comunismo, que o comunismo ia tentar os padres. E que o comunismo, uma hora é ateu, a outra hora não é, né? Fala de Deus, vem com argumentos bíblicos. Então parece que ele profetizou até a teologia da libertação. Hoje em dia não existe nada contra o Padre Cícero na Santa Sé, e está aberto o processo para a beatificação. E para nós isso nem precisa, para mim é muito claro, apesar de nós estarmos aqui no sul do Brasil, extremo sul do Brasil, eles lá no extremo norte do Brasil, dá para ver daqui as histórias do Padre Cícero. Então, mesmo longe assim, a gente conhece toda essa cultura. Não sabia, a maioria aqui não sabia dos detalhes. Mas da fama de santidade dele todo mundo sabe, apesar das décadas de calúnias. Então, e não só ele, né? A história dele não faz sentido sem também a história da Maria de Araújo, a beata do Juazeiro. Infelizmente, sobre ela tem muito pouca coisa. E os restos mortais dela foram roubados, vandalizados. Nem isso sobrou. Então, assim, que algum dia seja possível fazer justiça a todos eles, né? E que nós possamos rezar com a intercessão deles pelo nosso Brasil, para que se livre do comunismo, como o Padre Cícero profetizou, e foi calado, né, de certa forma. Não conseguiram calar, mas tentaram calar. Nossa Senhora depois apareceu em símbolos para repetir as mensagens dele. Então a gente pode ter fé, pode rezar, pode pedir a intercessão dele, com confiança de que algum dia ele vai ser canonizado. Então, obrigado. Ele falava muito de que iam perseguir os casados, né? Ele falava dos amancebados e dos amaziados. Amaziados que iam perseguir os casados, né? Os três de trevas iam perseguir.
E que as famílias iam ser perseguidas por pessoas peladas que estão... Essa parte parece que já acontece, né? E apesar de ser ainda é cômico, né? Assim, ainda vai mais. Não, mas isso é muito interessante. São os 35 gêneros que tem. Para mim, o Padre Cícero é o santo curadás do Brasil. Pregando para uma aldeiazinha pequenininha, de pessoas simples, ele mesmo uma pessoa simples, mas falando coisas de nível espiritual muito profundo, assim, e todo esse misticismo ao redor. E o mais interessante a história dele é cheia de polêmicas, mas é muito divertida. Sim. Ele tava lá na dele e de repente trazem um lampião para ele. Sabe? Ele tava lá, eu vou parar de fazer confusão aqui, eu vou ali no cantinho escondido, fui lá no cantinho, aí ele tá envolvido com canudos. Vier um prefeito aqui nessa cidade e vai pegar mal pra mim, então eu viro o prefeito, ele vira o prefeito e pega mal, vira uma guerra, vem um exército. Pois é. Sim, aí como o nome dele... Ah, sim, e eu nem contei, depois encontraram os paninhos ensanguentados da Beata, que é a única coisa que sobrou dela, assim, porque as relíquias dela foram vandalizadas. Mas os paninhos dela hoje estão no museu. Enquanto ela não é santa, eu acho que não pode estar num oratório, né? Mas tá no museu. Tá no museu os paninhos ensanguentados. E ele era muito devoto de Nossa Senhora das Dores. Sim, a capelinha lá era Nossa Senhora das Dores. Tudo era Nossa Senhora das Dores. Era a devoção do Padre Cícero.